Sabe aquela pessoa que ela chega em você, fica conversando, falando a respeito só de coisas negativas, coisas que andam acontecendo na vida dela. Aí ela fala a respeito do seu relacionamento, talvez, ou a respeito do que aconteceu no trabalho, ou algo do tipo. E depois que essa pessoa ela melhora, quando ela solta tudo aquilo que tá dentro dela, quando ela despeja tudo aquilo em cima de você, ela vai embora, sabe? Ela some, ela desaparece. E aí quando você vai conversar com ela, ela já te trata de uma forma diferente, já não é mais a mesma pessoa que era quando ela estava querendo descarregar todas aquelas emoções em cima de você. Tome cuidado com esse tipo de pessoa. Essas pessoas são os verdadeiros vampiros emocionais. Elas vão te prejudicar pra caramba na sua vida. Então, corte o máximo possível que você puder, corte o contato com esse tipo de pessoa. Tem pessoas que chega até você, que vem até você só pra falar de desgraça, só pra falar de coisas ruins, só pra falar de coisas negativas. E quando elas estão nos melhores momentos delas, elas não dividem com você. Elas não te vêm, não te procura para compartilhar momentos bons, só te procura para compartilhar momentos ruins. Então, ela parece aquele caminhão de lixo que chega assim, despeja todo aquele lixo lá em cima de você, aquele lixo emocional e vai embora, sabe? Vai leve, sem nenhum lixo. É como se você fosse o terapeuta pessoal daquela pessoa, né? Como se você fosse um terapeuta ali que tá ajudando aquela pessoa a se livrar de todos aqueles problemas, toda aquela sujeira interna, e depois aquela pessoa ela está bem, está tranquila, e você está lá com toda aquela carga e tenha certeza que aquela carga ela fica com você. Por mais que você acredite, você falar, não, nada a ver, não fica no seu subconsciente tudo aquilo que ela disse, todo aquele peso, toda aquela sujeira, ela fica. Você precisa se livrar depois dessa sujeira. Então tome cuidado com esse tipo de pessoa. Até mesmo os terapeutas, psicólogos e tudo mais, eles mesmos têm os seus próprios terapeutas pessoais, né? Os seus terapeutas particulares, os seus psicólogos particulares, eles precisam um dos outros, porque às vezes eles pegam casos tão complicados, tão difíceis, que eles precisam depois passar por uma terapia. Então isso que eu tô falando não é viagem, não é coisa da minha cabeça. Procura qualquer terapeuta, qualquer psicólogo que você vai ver que eles vão falar que isso é real, que eles ficam pesados depois de uma sessão de terapia, dependendo do que a pessoa vem falar. E algumas vezes já aconteceu isso comigo, da pessoa chegar, ela aconteceu uma merda no relacionamento dela, terminou, sabe, termina o relacionamento, passa o ano todinho sem falar comigo, passa o ano todinho, não conversa, não fala nada. Aí termina no relacionamento, eu nem sei que terminou, né? Geralmente é assim que acontece. Aí termina no relacionamento, chega e manda uma mensagem. E aí, não sei o que e tal, começa a conversar. É uma conversa tranquila, leve e tal. Fala que quer sair, tomar uma cerveja, conversar, enfim. Então, você vai, sai e tudo mais e tá aquela conversa, né? Aquela conversa fluida e tudo mais. Aí depois começa, vai soltando aos pouquinhos, né? Primeiro ele vai vendo se você vai aceitar. Se você aceita aquele tipo de conversa, ele vai jogando um pouquinho ali. Então, não sei o que, cara. Ele geralmente ele não fala da vida pessoal dele. Ele começa a falar de uma situação no qual ele fala a respeito sobre os relacionamentos. Cara, os relacionamentos hoje em dia não sei o que e tal. Ele começa assim jogando, induzindo você a entrar naquele assunto. Quando você entra naquele assunto, ele vai aos poucos, subindo degrau por degrau ou descendo, não sei. E quando você vai ver, você já tá falando do relacionamento dele, do que aconteceu, e ele tá espalhando toda aquela sujeira. E depois ele vai embora, sabe? Aí depois, olha só o que acontece. Aí ele termina aquela conversa, vai pra casa dele. No dia seguinte você vê ele com a pessoa que ele tava falando tudo aquilo, né? Como se tudo que ele disse, sei lá, houve uma reconciliação ali com o parceiro dele e tudo mais, e você foi o bobão que ficou ouvindo tudo que ele tinha pra falar, né? Que ele jogou em cima de você toda aquela sujeira. Isso acontece aos montes. Tem pessoa que, mulheres fazem muito isso também, elas terminam um relacionamento, estão sentindo muito mal, estão se sentindo mal pra caramba porque terminou um relacionamento com aquele cara que ela gostava e tudo mais. E aí ela procura um cara que ela não está afim, não está interessada.
E ela começa a despejar tudo o lixo emocional em cima daquele cara. Aí ela começa a conversar como se ela tivesse um certo interesse por ele. E ele acredita que ela está interessada nele. Aí ela vai soltando todo aquele lixo, vai falando do relacionamento passado dela, que o ex dela fez isso, fez aquilo. Mas na verdade ela tá usando ele como um terapeuta. Ela está utilizando, ela está vampirizando aquela pessoa. Então, depois de um tempo, ela fala, não, não dá certo, não sei o que, a gente não deu certo e tudo mais. Já aconteceu isso comigo, sabe? Aí quando você vai ver, ela volta novamente com aquela pessoa, sabe? Volta novamente com aquela pessoa e você fica lá chupando o dedo. Então perceba esse comportamento das pessoas, do qual ela tá querendo te sugar a sua energia e ao mesmo tempo ela tá dividindo, compartilhando o lixo emocional dela contigo para ela tirar todo aquele peso, tirar toda aquela carga e ela poder seguir em frente. Sabe uma bateria de carro, quando você pega o carro, uma tá vazia e a outra tá cheia. Aí você conecta uma na outra, a que está vazia, ela começa a encher. A que está cheia, ela começa a esvaziar, né, a carga. Então elas ficam equilibradas, elas ficam na metade. A que estava cheia fica na metade e a que estava vazia fica na metade. Ela encheu, ela se energizou, né, vamos dizer assim. E é exatamente isso que acontece quando você está conversando com uma pessoa no qual ela está te sugando ali as suas energias, no qual ela está compartilhando, jogando todo aquele lixo emocional em cima de você. Ela começa a te sugar, a sugar as suas energias e ao mesmo tempo a jogar todo aquele lixo em cima de você, jogar todo aquele peso em cima de você. E ela, muitas vezes até de forma inconsciente ela faz isso. Nem ela percebe que está fazendo isso, né? Aí depois ela sai ali, tranquila, né? De boa. E você sai dali um pouco mais cansado, mais pesado. Não sei se você já percebeu que às vezes você conversa com uma pessoa e parece que te dá um sono, te dá uma... Você fica cansado, parece que aquela pessoa te deixa cansado. Enquanto tem outras pessoas que você conversa, você se sente bem, que você fala, caramba, foi mó bom conversar com aquele cara, ou com aquela mina, ou com aquela pessoa. Foi bacana porque eu me senti bem pra caramba conversando com aquela pessoa. E com a outra pessoa, sei lá, eu me senti meio cansado, meio entediado, não sei o que. É porque nós somos feitos de energias, nós somos puras energias, né? Na física quântica mesmo já diz a respeito sobre isso, que matéria é energia condensada, né? E energia é matéria em estado radiante. Então, tudo é energia. Mesmo a matéria mais sólida, elas são feitas de átomos, quarks, prótons, enfim, elétrons, tudo isso. E quando uma pessoa ela compartilha coisas negativas com você, quando ela fica compartilhando só tragédia, só coisa ruim que aconteceu na vida dela, isso e aquilo, ela simplesmente está fazendo isso. É esse processo dela querer jogar toda aquela coisa negativa como se você fosse uma esponja. Sabe aquela esponja do qual você joga ela na água e ele começa a absorver toda aquela água? É tipo isso, ela vai jogando tudo aquilo. Vamos supor que essa esponja caiu numa fossa, numa lama, sei lá. Ela vai sugar todo aquele churume, sabe, da lama, sei lá. A seiva daquela fossa. E vai ficar impregnada da fossa na esponja. Então você é essa esponja, no qual quando você compartilha, quando você se abre para com uma pessoa que está compartilhando coisas negativas contigo e tudo mais, saiba que você está meio que fazendo aquilo das baterias, né? Você está equalizando as suas energias. Então tome cuidado com essa equalização equalização, nem sei se essa palavra está certa. Quando você anda equalizando as suas energias por aí, porque você pode estar cada vez mais se afundando enquanto você está ajudando as outras pessoas aí. E tem pessoas que não merecem da sua ajuda. Quando é uma pessoa que realmente merece da sua ajuda, do seu apoio, que você percebe que essa pessoa não quer te prejudicar, tudo bem. Agora, quando é aquela pessoa, aquele FDP que chega em você e começa a compartilhar coisas negativas, começa a querer que você tira ela da fossa, e quando você tira ela simplesmente desaparece, tipo, agora eu tô bem, dane-se você, sabe? Não quero saber de você, não quero saber se você tá bem ou tá mal. O que eu quero saber é que você me ajudou naquele momento, passou aquele momento, eu não quero mais saber de você.
eu não quero mais conversar com você. Aí você conversa com a pessoa, você percebe uma certa frieza, tipo assim, agora eu já consegui o que eu queria, não quero mais saber o que você tem para compartilhar comigo. Tem esses tipos de pessoa. Tenha em mente que tem esses tipos de pessoa no qual ela só vai te procurar quando querer alguma coisa sua. E essa coisa pode ser material e pode ser também querer algo emocional seu, querer um apoio emocional. E esse apoio emocional ele pode custar muito caro. Eu fiz um vídeo agora a respeito sobre as nossas emoções, né? Ter cuidado com as suas emoções, que o nosso estado emocional ele está o tempo todo mudando e precisamos ter consciência de que o nosso humor, ele às vezes tá ensolarado e do nada tá chovendo, ou então está garoando. E da mesma forma acontece com os nossos humores, né? E tome cuidado também com esse tipo de pessoa. Com esse tipo de pessoa no qual só te procura para compartilhar tragédia, compartilhar coisas ruins, quando acontece coisa ruim na vida dela. Aí quando ela tá num dia, quando ela está bem, quando ela se recupera daquela situação, você é inexistente para ela, você não existe. É como se você fosse uma pessoa qualquer, ela te vê como uma pessoa qualquer. Então, cuidado com os vampiros emocionais. Até a próxima.